Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui e uma honra, na verdade, estar aqui apresentando a professora Leni Cavalcante, que foi, durante muito tempo, chefe do Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento, que agora mudou de nome, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Aqui eu estou bastante feliz de ver que tem muitos jovens e que vão aproveitar esse momento, essa memória do PAN, dos 30 anos do Programa Avançado de Neurociência, que a Leni vai contar. Leni vai contar a história dela na neurociência. E então, eu aqui vou mostrar uma foto da dissertação, da defesa de dissertação de mestrado da Penha Barradas, que quando eu cheguei no laboratório da Leni para fazer meu doutorado, em 1984, a Penha já estava fazendo iniciação científica. Eu cheguei para fazer o doutorado, então eu fui a primeira aluna, de fato, do laboratório oficial, né? Porque a Rosália também foi praticamente, né, co-orientada pela Leni e o Carlos Eduardo. Então, eu cheguei... A Rosália se orientou. A Rosália se orientou. Então, aqui é uma foto do dia da defesa da Penha, aqui no mesmo dia, porque logo depois também chegou a Helenice Maria Correia para fazer o seu doutorado, pouco depois, isso já é 1990, né, Penha? Quando você... 96, então bastante tempo depois, né? As 3 primeiras alunas oficiais, então, da Leni. E aqui com a Rosália também agora, né? Então, a Helenice, a Penha, eu e a Rosália também, que foram as meninas da Leni, né? Iniciais do laboratório, e que nós, então, desenvolvemos, todas nós, trabalho com o gambá, o Didelphis marsupialis, porque é um excelente modelo de estudo em desenvolvimento, porque, como vocês estão vendo, aqui está a gambá, né? E o filhote dentro do marsúpio. Então ele nasce com 13 dias de desenvolvimento embrionário, nasce bem com um aspecto bem fetal, e ele então fica preso na mama da gambá, e até os 73 dias do desenvolvimento, quando ele abre o olho. Então, é um modelo excelente. Todas nós utilizamos esse modelo, não só para a retina, mas também para estruturas cerebrais, e a Leni usou muito tempo esse modelo. Bom, então, eu vou rapidamente aqui passar pela trajetória da professora Leni. Ela se graduou em Medicina pela Universidade Federal do Ceará. Depois ela foi fazer mestrado em Fisiologia e Anatomia em Berkeley, nos Estados Unidos, e aí ela veio para cá, para o Instituto de Biofísica, fazer o seu doutorado. A Leni, entre várias publicações ao longo de sua vida, né, ela tem mais de 60, 70 publicações ao longo de sua vida, então ela passou a ser membro titular da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, que já se chamou do Terceiro Mundo, agora é do Mundo em Desenvolvimento, né? A Leni já foi, agora recentemente, pesquisador visitante emérito pela FAPERJ e bolsista ela tem bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, o nível sênior. Tá? Então a Leni nós trabalhamos juntas, a Leni ainda está ativa no laboratório, nós temos trabalhos que têm recentemente saído em colaboração, e aqui eu listo os alunos de mestrado e doutorado que a Leni teve, oficialmente, né? Temos então a Rosália que se auto-orientou, então todos os alunos aqui, está de baixo para cima, né? Então eu fui a primeira aluna de doutorado, eu tenho realmente uma honra de ter sido a primeira aluna de doutorado da Leni. E aqui eu só quero mostrar esse certificado que é uma honra mesmo para mim.
porque o programa de pós-graduação em Ciências Morfológicas, no ano de 2008, ele homenageou, né, o programa homenageou a Leni e entregou, então, o prêmio para as melhores teses que saíam do programa, e o Clinton Lourenço Correia, que está aqui atrás, né, que foi meu aluno de mestrado e de doutorado, orientado por mim e pela Ana Martins, ele ganhou, então, a menção honrosa. Então foi muito, muito legal, porque justamente o prêmio Leni Cavalcante e o neto científico dela ganhou esse prêmio. Então eu agora passo, não sou eu quem vai falar hoje, né, é a Leni, então eu passo as memórias dela. Muito obrigada. Ok, bom, pessoal, boa tarde a todos. Bom, pessoal, uma pessoa da minha idade, se eu for falar em tudo que aconteceu em termos de ciência, vocês iam ficar realmente muito aborrecidos. Então, eu apenas retirei algumas coisas a respeito da minha trajetória científica e, naturalmente, eu resolvi falar também na pré-história, né, porque foi uma história um pouco curiosa. Talvez não para cearense, né, porque todo cearense emigra muito, mas, enfim, eu nasci em 1940, está na minha coisa como 1939, por razões que vocês vão entender, e quando eu tinha 6 anos, logo no pós-guerra, né, meu pai resolveu ir para Parintins, no Amazonas, que é uma ilha onde tem a festa do boi, muito famosa hoje em dia, né? E, naturalmente, como todo cearense, peguei um ITA, né? Até Belém, e de lá para Parintins a gente ia num daqueles barcos como tem no Mississippi hoje em dia, né? E ficamos lá até 1950. Realmente foi um período até muito agradável, porque a gente morava assim em frente ao rio, fugia de casa para ir tomar banho no rio, né? Então, uma infância que não tinha nada de ruim. Quando foi em 1950, então, meu pai resolveu voltar. Eu fiquei num colégio de freira, onde eu não era colega de turma, porque ela era mais nova do que eu, mas uma das pessoas, digamos, que se tornaram muito conhecidas era a Maria Luísa Leite, que eu conheci pelo seguinte: a irmã dela era candidata a rainha pelo Partido Vermelho, ou encarnado, como se diz no Ceará, né? E a Maria Luísa era cabo eleitoral da irmã, sei que a irmã acabou ganhando, né? Mas a gente não tinha convivido muito, mas foi assim uma coisa curiosa, né? E fiquei em Quixadá até 1954, quando fui para Fortaleza. Aí, quando cheguei em Fortaleza, descobri que o meu curso no colégio de freira não era equiparado ao ginasial, né? Era um curso chamado complementar. Então, embora a gente estudasse praticamente as mesmas matérias, com exceção, acho que de latim, que não tinha, né? Eu precisaria voltar a estudar com as crianças de 11 anos de idade, né? Eu tinha 15 e já tinha 1,73 m, né? Então eu disse, não vou. Então eu resolvi estudar para fazer o supletivo, e quando foi na hora de me inscrever, eu tinha 15 anos e 6 meses, né? Então não podia fazer a inscrição. Já tinha passado um ano estudando latim, uma porção de coisas, parte de matemática, que realmente no colégio das freirinhas não
lá muito bom. Era bom aquilo que dava, mas tinha coisas no programa que não davam, né? Então, meu pai, quando eu cheguei chorando em casa, saiu, foi no cartório e fez o meu registro. Nem me perguntou. Bom, então eu consegui fazer, passei e depois ia estudar num colégio, né? E a minha mãe, né, disse, não, vai, se matricule na turma da noite para ir trabalhar, né? Aí eu já estava com 17 anos, eu passei um tempo sem estudar, depois do supletivo, fiquei traumatizado, né? E realmente, que trabalho eu ia conseguir aos 17 anos sem nenhum treinamento, né? Então eu resolvi, não, ficou de noite, eu estudo de noite, né? Mas durante esses 3 anos eu nem me toquei. Meu pai disse, não vai trabalhar não, nem estude na hora que você quiser, porque depois que você terminar, você fará o vestibular de medicina e naturalmente vai passar, né? Bom, então, mas quando foi na hora, como eu disse ali, eu me interessei muito por química quando eu estava fazendo o curso científico, né? E eu não estava assim muito interessada em fazer medicina. Quem estava interessado era o meu pai, que eu fizesse, né? Então eu fiz o curso de farmácia, ou melhor, entrei no curso de farmácia em 1960, e nesse tempo existia uma campanha era da CAPES, mas era uma divisão chamada CADES, né? Que era a campanha de aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário. E eles, sabendo da falta de professores do curso secundário, eles davam uns cursos lá concentrados, né? E até um pessoal muito bom de São Paulo, pessoal do IBEC, né? E então eu me credenciei como professora de Química, né? E porque eu gostava de Química, um colega meu me pediu que eu explicasse o livro do Linus Pauling para ele, porque ele ia fazer o vestibular, mas os principais concorrentes eram o pessoal que estudava num cursinho de um professor catedrático de fisiologia, né? Esse cursinho, ele era membro da comissão do vestibular. O cursinho funcionava no prédio da Faculdade de Medicina e ele dizia, quem não souber o Linus Pauling de frente para trás, de trás para frente, não vai poder passar. E como tinha pouca gente que tinha o Linus Pauling, né? Ele era um dos poucos, já ficava, todo mundo que era de fora ficava com medo. Então, esse meu amigo pediu que eu ajudasse a entender o livro do Linus Pauling, que inclusive era difícil, porque era uma tradução horrorosa que tinha em espanhol, né? Então eu pensei, pô, eu estou dando aula aqui para um cara que vai fazer o vestibular, fazer também para ver o que é que dá, né? E na realidade, dentre os que passaram, só 6 eram de fora do cursinho do professor catedrático. Eu era uma dos 6, né? E aconteceu o seguinte, teve um candidato que tinha saído reprovado, que é o cara que se tornou conhecido como Mão Santa, um político do Piauí, né? E disse, não, isso está errado, vou entrar com ação judicial, né? Então o juiz deu ganho de causa de que todo mundo que era do curso
todos aqueles que tinham passado e que não eram de fora, né, tinham que refazer, fazer uma nova prova. Eu não precisava porque eu não era de fora, né? Então, com isso, eu fui parar na faculdade de medicina, né? Sem muita vocação, mas o meu pai, que era um mutante, né, ficou felicíssimo, porque os pais lá das garotas do Ceará, às vezes não faziam medicina porque o pai não deixava. Aquilo não era uma faculdade para uma moça, ainda mais convivendo com rapazes, dissecando cadáveres, né? Então, não dá. Bom, era o seguinte, eu sempre acho esse negócio muito bom, porque quando a gente começa a mostrar fotos antigas, tem que levar em conta as metamorfoses. Então, não, acho que agora firmou. Então, tem aí a minha turma, que era uma turma com a proporção de mulher até grande, tinha 20%, né? Aqui tem 13, mas acho que eram 15, o total era 75. Agora, vocês, vê se vocês adivinham quem é além de... Ah, já achei. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta da direita para a esquerda. A quinta da direita para a esquerda? Ao lado da mocinha de... Essa daqui? Não, a próxima. Ao lado essa daqui? Não, do outro lado. Essa daqui? Não, mas... Não, a quinta para cá, eu diria. 1, 2, 3, 4, 5. Não, A quinta. acho que é a primeira. A foto é antiga, gente. Eu acho que é você ao lado da mocinha de arco. Não, aquela primeira. O pessoal ficou por ordem de altura. Então, eu sempre ficava atrás, mas como essa daqui foi a mais altos na frente, né? Tá. Bom, então, aqui, como eu disse, eu gostaria de falar nas influências importantes, tanto para o curso de medicina, como no que se seguiu, né? Então, tem essa pessoa, que eu já disse que era um mutante, o meu pai, que era o seguinte: escolaridade, fez até o 5º ano primário. Depois, era de Iguatu, que é uma parte ainda mais sertão do Ceará. Então, tinha feito até o 5º ano primário, acho que não tinha nada além disso lá. Depois ele fez um curso de contabilidade por correspondência e começou a trabalhar no comércio. E quando eu era pequena, eu tinha muita vontade de ir para a escola, mas naquele tempo não tinha esse negócio de maternal, a pessoa ia para a escola aos 6 anos, né? Então ele gostava muito de ler jornal. Então ele resolveu me ensinar a ler curso de jornal. Quando foi aos 6 anos, já entrei na escola, já estava sabendo ler, né? Mas, digamos, o meu pai sempre me empurrando para frente, né? Bom, outras influências importantes, né? Por exemplo, eu tinha esse colega, Walter Justa, que hoje é um oftalmologista renomado, né? E, por alguma razão, ele era excelente aluno, tinha tirado o 1º lugar no vestibular, né? E era dessas pessoas que, quando termina de fazer a prova, você pode imprimir, né? Então, era um menino que tinha estudado na escola dos irmãos maristas, né? De uma família, digamos, classe média alta, né? Que tinha feito cursos de inglês, né? Então, ele me viu tentando ler um livro de inglês de bioquímica. E, naturalmente, eu me interessei logo pela bioquímica.
Nós ficamos muito amigos, inclusive estudamos juntos em ocasiões onde um curso de semiologia que tiramos 1 na primeira prova e fizemos questão de tirar 10 na segunda, porque se fosse 9 podiam achar que era proteção, né? Então, quando foi lá para perto do fim do curso, ele disse: vamos fazer o exame do ICFMG. Eu disse: o que é isso? É um exame para médicos estrangeiros que vão para os Estados Unidos. Nesse tempo eu já pensava um pouco assim, mas não era exatamente minha ideia era fazer primeiro um trabalho em Ribeirão Preto, vou explicar por que Ribeirão Preto, né? Mas então resolvi fazer, né? E, por incrível que pareça, passei até no inglês, né? Não foi lá uma coisa brilhante, passei me arrastando, mas passei, de modo que aquele negócio me deu uma segurança, porque se eu não conseguir entrar na universidade para fazer uma pós-graduação, eu tenho sempre essa possibilidade. Na realidade, nem tinha, porque eu fui para a Califórnia, e na Califórnia não tem esse negócio não. A Califórnia tem as suas regras próprias, né? E o ICFMG não é considerado. Você pode fazer o seguinte: usar o ICFMG para ir para outro estado, depois que tiver um tempo já como residente lá, aí você pode ir para a Califórnia. Antes não. Muito bem. Agora, outras influências importantes, né? Ayrton Xavier era uma figura curiosíssima, né? Ele tinha feito medicina antes de eu chegar no curso lá, tinha sido imediatamente contratado para a bioquímica, tinha ido fazer uma tese, não me lembro bem com quem, em Belo Horizonte, chegou de volta lá com a tese, mas ele também tinha feito curso de matemática, né? E depois de um certo tempo ele se aborreceu com aquilo, porque não havia possibilidade de fazer pesquisa, então ele foi para a matemática. Matemática é mais fácil fazer pesquisa, né? Bom, mas isso daí foi só para mostrar que existiam pessoas que pensavam nesse negócio que era pós-graduação. Esse outro aqui era uma coisa diferente, né? Era médico, era professor assistente de patologia e anatomia patológica, e era uma figura curiosa. Quando era no fim do ano, ele chamava o pessoal do primeiro ano e dizia: o livro adotado vai ser o POID, e eu quero que vocês, durante as férias, leiam as primeiras 500 páginas do POID, que é sobre inflamação, essas coisas assim, e eu vou dar uma prova. Aí o pessoal: professor, prova sem dar aula? Ele disse: não, esse assunto dá para vocês aprenderem sozinhos, afinal de contas vocês estão na faculdade de medicina, né? Bom, e uma outra coisa é que pouco tempo depois ele dava para todo mundo fazer um trabalho, como se fosse um trabalho científico, podia escolher o assunto, ele não se metia nisso, né? Agora, depois, ele tinha a paciência de sentar com 75 alunos, um por um, que tinha feito, ensinar a fazer bibliografia, né? O pessoal ficava: quer saber até quem imprimiu o livro, qual foi o nome do livreiro que vendeu? Não. Então, ele ensinava a coisa direitinho, né? Também tinha sido um que tinha feito uma tese em Belo Horizonte, não sei porque o Ceará tinha esse apego a Belo Horizonte, né? Mas ele procurava fazer o possível, né? Fazer alguma coisinha, não tinha muito sucesso, mas enfim, era um cara extremamente sério, né? E eu me lembro muito bem. Agora, esses outros caras aqui,
como vieram da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Renato Migliorini e o Eduardo Krieger, que é mais conhecido, né? Mas eu me liguei muito mais ao Migliorini porque ele trabalhava com fisiologia endócrina, tinha feito, tinha sido professor visitante na Universidade da Califórnia, Berkeley. Isso foi importante para mim depois, né? Esses dois foram parar no Ceará, por quê? Porque aquele professor catedrático de fisiologia se aborreceu uma vez com uma caricatura que fizeram dos professores, né? Então ele disse, vou tirar uma licença, tinha direito à licença. Ele era bicatedrático, era 2 cursos de fisiologia das cadeiras, né? Do curso do 2º e do 3º ano. Então, quando ele decidiu tirar uma licença, o que fazer, né? Mas aí o diretor era amigo do diretor da faculdade, que era um político, era amigo do Zeferino Vaz, que era, nesse tempo, não sei, acho que um cargo alto em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, né? E arranjou que algumas pessoas, inclusive o Govian, né, que já estava lá em Ribeirão nesse tempo, fossem para lá e dessem o curso, né? Eu não cheguei nem a ser aluna, porque eu acho que eu teria fisiologia no outro semestre. Mas eu conheci o Renato, conversei com ele, né? E como eu me interessava por bioquímica, parecia uma coisa interessante trabalhar com ele. E quanto ao José Murilo Martins, né, eu ponho o nome aqui porque era realmente uma figura. Ele era filho do reitor da Universidade Federal do Ceará. E a vida toda dele era fazer tudo melhor do que todo mundo, para que ninguém achasse que aquele emprego tinha sido arranjado porque ele era filho do reitor, né? E uma pessoa realmente muito séria me estimulou a que eu fosse fazer uma carreira científica. Disse, mas agora não, agora você tem que terminar isso aqui, aprender a examinar, fazer exame físico, que você faz muito mal, né? Só ganha um canudinho se fizer essas coisas todas, né? Então, é uma pessoa fora do comum. Muito bem, então, nesse meio tempo, enquanto eu estava pensando em terminar o curso, né, eu já conheci o Manfredo, mas aí ele foi passar um ano lá no Ceará, né, e, digamos, as coisas se atropelaram um pouco. Quando foi mais ou menos em agosto, a gente casou e ficou decidido que iríamos para os Estados Unidos, que ele tinha ganho uma bolsa da Guggenheim, né? E ele ia viajar, não tinha. Então, se vocês olharem aqui, vejam, gente, eu tenho um diploma assinado pelo Ronald Reagan, não é tudo, que era governador da Califórnia nesse tempo. Bom, então, de volta ao Brasil, a gente já sabia que iria voltar para cá. Eu não sabia nada a respeito do Instituto de Biofísica, né? Eu tinha lido no Pushing Pato um negócio falando em depressão alastrante, trabalho do Leão, mas eu não sabia que o Leão tinha alguma coisa a ver com o Instituto de Biofísica, né? Acho que na realidade o Instituto de Biofísica, a única pessoa de quem eu tinha ouvido falar era o Pena Franca, porque ele dava uns cursos de férias, de radioisótopos, vinha muita gente de outros estados, né?
Mas aí um amigo do Manfredo, o Elon Lima, conhecia o Aristides Leão, da Academia Brasileira de Ciências, e disse, você deveria conhecer, mas vamos fazer o seguinte, você não fez o mestrado lá em Berkeley? Então, me arranja a tua tese que eu mostro para o Aristides, serve de apresentação. Né? Realmente, acho que o Aristides achou as figuras bonitinhas, né? E eu fui encontrá-lo para fazer uma visita na biofísica, nesse tempo na Praia Vermelha. Né? E, finalmente, ele acabou dizendo que eu deveria entrar na pós-graduação da biofísica. E que ele estava disposto a ficar como meu orientador. Na realidade, ele estava voltando para o laboratório. Né? Aquela história do I wish I could go back to the lab. Né? Que ele estava como diretor do Instituto de Biofísica, mas o Chagas ia voltar logo e ele ia sair. Ele estava como presidente da Academia Brasileira de Ciências, mas ia haver uma eleição e ele iria sair, né? E que ele queria retomar a pesquisa, já fazia anos que ele não estava mais trabalhando. Né? Então, certo, eu fiquei assim, puxa, será que depois que ele me conhecer melhor, ele mantém essa oferta, né? Mas então entrei na pós-graduação e fiquei lá tentando fazer um trabalho que ele tinha proposto. Que o negócio era o seguinte, era utilizar, nesse tempo ainda se discutia muito se existiria uma somatotropia motora no núcleo caudado. Ele achava que a melhor maneira era pegar um coelho, tirar o córtex cerebral suprajacente ao caudato, né? E fazer estimulações para obter depressão alastrante e, ao mesmo tempo, fazer miografia de vários músculos, membros, pelo menos, e ver se a passagem da depressão alastrante de Leão demonstrava uma somatotropia. Demonstrava o seguinte, ela estaria lá e você eliminava com a depressão alastrante. Digamos, um negócio meio difícil, né? Bom, então, o Dr. Riz Martins Ferreira, que trabalhava com a retina, que eu não tinha nada a ver com ele, embora estivéssemos em salas vizinhas, né? Me disse, eu acho que esse negócio de somatotropia já foi estudado pelo Casaduardo, né? Você devia ir lá e conversar com ele para ver se vale a pena esse tema de tese. Eu fui, Casaduardo me disse, não, eu verifiquei, eu estudei, existe uma somatotropia muito grosseira, somestésica, né? Um negócio sensitivo, não sei nada a ver de somatotropia motora, né? Agora, aqui está uma descrição dos problemas práticos, né? Você tinha que remover o córtex, manter o animal, digamos, inicialmente anestesiado com uretana, que era o que o pessoal usava muito, depois deixar superficializar, mas sem que o animal sentisse dor. O Dr. Aristides achava que éter resolvia, né? E deixar o animal em contenção, com a cabeça presa, né? Fazendo eletromiograma, e era para fazer também o registro, né? Eletrográfico do caudato para verificar a presença de depressão. Bom, depois assim, de inúmeras tentativas,
Inclusive, eu fiquei especialista em consertar um eletroencefalógrafo, que era a única coisa de que se dispunha. A válvulas. Tá? Então, eu disse, não, esse negócio não vai dar certo, eu vou parar com isso aqui, aí vou aproveitar a experiência que eu tive aqui e vou trabalhar em eletroencefalografia. Né? Disse para várias pessoas que ia fazer isso, né? Ninguém acreditou muito que eu iria fazer, mas o Gattais acreditou. Né? Aí o Gattais saiu correndo, procurou o Carlos Eduardo e disse, sabe aquela moça que veio de Berkeley? Ela vai deixar, porque disse que não consegue mais ficar trabalhando sem dinheiro, sem instrumento e sem condições de resolver esse problema. Então, ela disse que vai deixar e vai fazer eletroencefalografia. Isso é uma perda, isso é um negócio, né? Bom, então, o Carlos Eduardo me procurou, né? Ou melhor, mandou me chamar, né? Perguntou que história era aquela, eu disse que sim. E eu disse, olha, o doutor Aristides é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta dele, eu não vou procurar um outro orientador, porque ninguém vai querer, é uma situação muito constrangedora, ninguém vai querer me orientar. Ele disse, eu quero. Eu disse, e como é que você resolve o doutor Aristides? Eu falo com ele, eu converso com ele. Conversando a gente se entende, né? Então, está aí um relato. E, finalmente, o Carlos Eduardo me falou que estava com um projeto de desenvolvimento, que eu disse logo, não quero fazer eletrofisiologia. Né? Eu tenho uma filha pequena, eu não posso ficar aqui até não sei que horas da noite, aguardando que o animal comece a responder, porque eu sabia como era a rotina. Né? E também não posso ficar de noite aqui e ir para casa de manhã cedo. Então ele disse, não, esse daqui seria uma coisa de um trabalho que envolveria autorradiografia. Você sabe o que é? Eu disse, claro, sei o que é. Usando transporte adicional. Sabe o que é? Se eu fiz lá no meu curso de Berkeley, exigia bastante de fisiologia dessas coisas. Eu nunca me interessei por neuro, mas eu estudei isso. Então ficou combinado que iríamos fazer. Já era aqui, Renê? Já era aqui no Instituto daqui? Não, quando eu entrei ainda era lá. Pouco tempo depois eu veio para cá. Né? Mas ainda passei um tempo lá. Bom, aí então, a primeira pessoa com quem eu me topei foi o Roberto Lente, que, aliás, quer dizer, isso aqui, o título especialista em conexões, foi da revista da FAPESP, né, que tem uma entrevista com ele. Eu aproveito aqui para dizer, fazer uma pequena correção, que realmente o Carlos Eduardo foi o primeiro coordenador, porque ninguém ia pôr como coordenador um recém-doutorado. Né? Então, a ideia foi isso assim, e naturalmente ele se interessou, achou que era uma boa ideia, mas o idealizador do PAN foi Roberto Lente, né? Que ele começou a congregar, inclusive tinha o Vivaldo nesse tempo, tinha chegado da França, estava na biofísica, né? Então a gente se reunia todo dia num determinado lugar, quando não dava aqui era lá em casa, quando então ia a locais diferentes, mas foi o Roberto Lente quem bolou a ideia do PAN, né? Bom, e aqui é uma obra de arte
do Rafael Linden, né? Que aqui, numa ocasião que ele e o Roberto estavam voltando dos Estados Unidos, diz que a ilustração depicta Leni Cavalcante reagindo aos desvarios de seus colegas recém-chegados das terras de além-mar. Ampliação 0,5, Finkheimer, que era o método que o Roberto usava muito, campo escuro. Bom, mas aqui eu gostaria de salientar que eu devo muita coisa nessa parte inicial ao Roberto, porque ele manjava, pelo menos, das conexões retinofugais, ele conhecia, né? E ele tinha ideia de algumas coisas, assim como distribuição complementar de terminais de um olho e de outro, e inclusive por causa disso eu comecei a fazer um trabalhinho primeiro no gambá adulto, né? E eu estava interessada nas conexões retino-hipotalâmicas, que nessa época, 1975, eram ainda consideradas duvidosas, né? Mas ele, olhando, mostrei o material para ele, e mostrou, ele disse, mas que coisa engraçada que a distribuição dos terminais no colículo superior é complementar a do olho contralateral e do olho ipsilateral. Então eu fui tendo a ideia de padrões nas conexões, né? Então publicamos aí esse trabalhinho e foi muito bem aceito, foi tão bem aceito que o cara reescreveu quase tudo para mim e me mandou a coisa com escrita a lápis, porque ele disse que o trabalho era muito bom, mas o inglês podia melhorar bastante. Foi. Bom, e naturalmente eu aproveito a ocasião para mostrar a pessoa que me ajudou muitíssimo, como a todo mundo, que era o Raimundo Bernardes. Isso foi a festa de aniversário de 80 anos dele e que a gente fez lá no meu laboratório, que tinha bastante espaço, né? E foi necessário convidar todo mundo e organizar assim, para uns virem mais cedo, outros virem mais cedo, porque todo mundo queria ir, não cabia todo mundo ao mesmo tempo no laboratório, né? E Bernardes, como sempre, foi de grande ajuda, né? Nessa ocasião. Bom, mas aí vamos passar para um pessoal mais novo, né? Então, teve uma pessoa, não sei se vocês conhecem, que foi muito importante no meu desenvolvimento científico. Não é só a gente velho que influencia a gente, não. Às vezes os mais novos influenciam mais, né? Então, eu conheci a Rosália nessa ocasião, ela aqui com a estagiária dela, Elisa Dias, né? E o Carlos Eduardo nos pôs em contato, e eu estava, nessa época, tentando caracterizar melhor as conexões retinocoliculares, mas pensando em fazer microscopia eletrônica. Só que a marcação eu já estava fazendo peroxidase, porque a Rosália tinha padronizado a técnica, né? Só que eu tinha que fazer uma coisa um pouco diferente, porque tinha que ser um material eletrodenso, tinha que trabalhar com DAB e não com TMB, que era o que se usava para microscopia ótica, né? Mas então eu, tentando marcar bem as sinapses, comecei a aumentar
o tempo de sobrevivência entre a injeção e o sacrifício do animal, né? Bom, e ao fazer isso, notei uma coisa curiosa, né? É que além daquele depósito superficial, tinha um negócio assim meio radial, né? Que aparecia marcado com peroxidase. Depois se soube que isso é uma coisa simplesmente, assim, a glia radial tem uma certa capacidade fagocítica, né? E, por outro lado, a peroxidase é uma proteína relativamente pequena, ela escapa um pouco lá dos terminais, e a glia radial capta. Mas eu achava que para a idade desse animal, para o estágio que tinha 29 dias, está ainda lá no marsúpio, mas não é tão jovem assim, né? Então, achei esse negócio meio curioso. Aí, quando você tem uma coisa, um trabalho que envolve muito trabalho, o que é que você faz? Pega um aluno de doutorado, cadê ela? Foi embora antes de chegar. Então, melhor, aluno de mestrado. A Penha, ela estava começando o mestrado. Tá aqui. Lembra-se, Penha, do sofrimento, né? Então, a gente repetiu isso e tinha uma parte aqui mais medial que ficava livre. Ali não parecia ter essa glia radial. Mas quando a gente usava outras técnicas, né, como, por exemplo, marcação imunocitoquímica com vimentina, né? Aqui eu nem me lembro mais qual, isso aqui eu acho que é glicogênio. A gente tinha, inclusive, feito com a Silvana um glicogênio no método clássico, usando uns cortes de parafina, né? Mas aí a Penha descobriu um método que dava um resultado que consideravam mais promissor no caso de culturas, e ela resolveu usar em cortes de congelação, que era o que a gente usava, né? Então, tá. Não, voltou, Silvana. Ok, está aqui. Então, bolamos, Penha e eu, uma terminologia nova, né, que era a formação ventricular mediana. Isso já existia, depois vimos que isso já era conhecido de alguns neuroanatomistas alemães, né? E então a gente propôs que existiria, digamos, dois sistemas de glia radial, esse inclusive se mantendo por mais tempo na vida pós-natal. Bom, mas aí, o que a gente resolveu fazer, né? Uma amiga do Vivaldo, que costumava vir aqui, que era a Brigitte Chamac, né? Deu uma sugestão de que a gente procurasse cultivar aquela região do mesencéfalo, né? A parte mediana e a parte lateral, separadamente, e verificasse se os astrócitos que se geravam a partir daquela glia radial, né, se teriam as mesmas propriedades em termos de suporte de crescimento axonal, né? Fizemos então vários trabalhos, primeiro verificando só isso, a fenomenologia, depois verificando se tinha, como é que era a laminina,
desses astrócitos de duas regiões diferentes, né? E, finalmente, envolvemos o Garcia nesse trabalho, que foi, digamos, a parte da tese, foi a tese de mestrado dele, e com a progressão do trabalho ficou para doutorado também, né? E aqui eu já estou pegando já bem adiante. Vejam, isso daqui é uma situação onde os neurônios de uma outra fonte, neurônios jovens, estão sendo colocados sobre um tapete do tal da glia mediana, e aqui, ou melhor, da lateral e aqui da mediana, né? Então, a gente verificou a mesma coisa que já tinha visto antes, que realmente os astrócitos laterais estimulavam bastante o crescimento de neuritos, enquanto que o da glia medial não era nada favorável. E que se nós tratássemos, nessa época já começamos a fazer um bocado de coisa com proteoglicanos, pegamos o Luiz Cláudio na bioquímica nessa época, né? E ele já tínhamos visto umas diferenças entre os condroitin sulfato e os heparan sulfato, né? Bom, então o Garcia, isso aqui já era na época da tese de doutorado, resolveu fazer um negócio que eu achei maluco, né? Vai usar heparitinase, condroitinase, né, nas culturas, e curiosamente, no astrócito lateral, que é do lado esquerdo, se você usasse heparitinase, não tinha nenhuma diferença em relação ao crescimento dos axônios sobre ele, né? Agora, isso favorecia muito o crescimento, no caso da glia medial, né? E no caso da condroitinase, que se falava muito, que o condroitin era um bloqueador de crescimento axonal, não havia realmente muita diferença, né? Bom, depois nós fizemos outros trabalhos mostrando que os chamados inibidores de crescimento axonal, que eram normalmente usados, não tinham um efeito tão forte quanto esse. Embora a gente não entrou aí naquela química detalhada, né? Mesmo porque o Garcia terminou o doutorado, viajou, né? O Vivaldo também passou a se interessar mais pelos tumores, né? E eu passei a me interessar mais por outros tipos de glia, entre as quais a glia embanhante olfatória, né? Que, na realidade, eu não vou falar aqui, porque o negócio já está muito adiantado. Bom, agora, e influências importantes? E o seu marido não teve nenhuma influência importante? Bom, eu acho que devo dizer que eu é que tive uma influência muito mais favorável, né? Então, isso daqui é uma tradução para o russo de um livro dele, que fez muito sucesso, um livro de geometria diferencial, e que, na realidade, há 2 anos atrás, acharam que ele estava com um tumor de cólon, que teria no máximo 3 meses para viver, e ele disse: gente, eu quero ir para casa, que eu tenho muito o que fazer, eu estou fazendo a revisão da primeira versão do meu livro, né? E eu tenho um prazo para entregar esse negócio para a 2ª edição.
é inclusive uma outra editora, e o pessoal não vai esperar não, né? Então, isso aqui é para mostrar o nome Leni Cavalcante em russo. Isso aqui é a edição russa desse livro. Não teve o E e o K, né? Aqui tem Rio de Janeiro e aqui Manfredo Pedro Carmo. Bom, pronto. Vocês vão então me perguntar, mas você não fala mais no Carlos Eduardo, né? Porque você falou naquela ocasião, onde no trabalho de doutorado, mas na realidade, minha vida científica toda, o Carlos Eduardo influenciou, né? Por exemplo, vocês viram ali que eu tinha sido editora da Revista Brasileira de Biologia e dos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Isso já foi apenas dar prosseguimento a um trabalho feito pelo Carlos Eduardo, né, que quando se aposentou e foi para a academia, ele pôs como missão recuperar a revista, que estava com uns 3 anos de atraso, né, e tinha sido, inclusive, eliminada do ISI, porque antes tinha um fator de impacto, mas não saía na data, então tinha perdido, né? E eu acho que foi uma experiência muito interessante para mim, embora não me deixasse fazer nenhuma outra coisa, né? Porque aí eu pus na cabeça de que eu ia conseguir a reindexação dos anais. E como tudo na vida você precisa de sorte, houve um congresso dos editores de revistas científicas aqui no Rio, no Glória, e o manda-chuva do ISI veio aqui, né? E eu fui lá mostrar para ele que a revista estava bem diferente, que a revista estava saindo no Cielo, a versão online, né? Então, nada como um papo pessoal para resolver essas coisas. 2 meses depois ele mandou dizer que estava tudo bem e eu, inclusive, retroagi para começar desde janeiro de 2000. Isso foi o ano em que ela foi. Bom, isso foi, digamos, uma ocasião, vocês todos se lembram, né, que eu fico muito feliz de que Eliane, eu e outros colegas, Rafael, vários outros, nos interessamos para organizar essa festa para o Carlos Eduardo, porque foi apenas alguns meses, né, acho que uns 6 meses antes dele falecer. E eu acho que ele ficou muito feliz nesse dia, né? Tá ok, já passou. Né? O que pode-se dizer é o seguinte: não viveu em vão, né? Muitas pessoas vivem em vão, Carlos Eduardo não viveu em vão. E aqui é um negócio meio zen, que já faz um certo tempo que eu aplico ao Carlos Eduardo, porque era a pessoa mais tranquila, menos competitiva, né, que você pode imaginar, né? Então eu acho que todos nós que fomos alunos dele, né, vamos guardar sempre essa lembrança de uma pessoa que foi importantíssima nas nossas vidas científicas, dentro da ciência e fora dela. Obrigada, gente.